Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui gravar para vocês mais um episódio da série A Minha História com o Bitcoin. Gurias, toca a vinheta para nós aí. Lembrando que essa série, as questões que vêm para mim responder aqui são escolhidas pela Rachel. Fica comigo aí até o fim. Muitas questões aqui de uns ajudam os outros, como sempre. Gente, antes de mais nada, toca o sininho aqui para receber as notificações do canal. Até porque a gente tem muita novidade aí para sair. Eu diria até que agora com esse monte de rede social, toca aqui o sininho no YouTube, te inscreve aqui, marca o amigo, parceiro, o gato, cachorro, papagaio, aquele que opera junto contigo. Me segue lá no Telegram, me segue lá no Facebook, me segue lá no TikTok, me segue lá no Instagram, me segue lá no Twitter. Vem comigo, acompanha, porque daqui pra frente a gente tem mais e mais surpresas para vocês. Coisas que tá todo mundo me pedindo, né? A gente tem aí, eu vou dar spoiler de novo, a gente tem aí, vindo aí o nosso curso, né? Então vai sair o primeiro módulo aí do nosso curso de imposto de renda, certo? De criptoativos. E vem aí também o lançamento do nosso app, gente. O lançamento aí do nosso app para uso self-service, né? Então, gente, fica comigo até o fim aí, que a gente vai falar sobre questões que deixaram para nós lá no YouTube, ok? Então a Rachel escolheu, vamos, né? De novo, a Rachel que escolheu, não briguem comigo, porque é a Rachel que escolhe. A Rachel escolheu a história do Tiago. O Tiago deixou uma questão lá de como ele opera, ele e o pai dele. O Thiago. Não foi no YouTube, o Thiago foi no Twitter. Se puder me ajudar, diz o Thiago, com a minha dúvida, agradeceria muito. Vamos ver. Meu pai efetuou a compra de ADAs no ano passado pela Exchange Nacional Nova Dax. Essa compra foi informada no imposto de renda, mas assim que comprou, ele comprou pela conta da Nova Dax dele. Ele transferiu para a minha conta na Nova Dax. Então, o pai transferiu para a conta da Nova Dax do filho, para eu poder transferir para a minha carteira, a carteira oficial da Cardano, e guardar. Fiz isso, mas essa transferência entre as contas Nova Dax eu não informei no IR, pois as moedas continuam sendo dele. Eu apenas as guardo para ele. Mas quando ele precisar usar, está disponível. Tem problema não ter informado essa transferência para minha conta? Eu não sei qual foi o valor que tu fez isso, tá, Thiago? Mas vamos assim, ó, vamos raciocinar e nem posso te afirmar que tu vai cair na malha fina por isso. Não sei qual é o valor, não sei qual é a relevância, a vultuosidade do investimento esse que foi feito. Mas uma coisa vocês têm que prestar sempre atenção, que é o lógico, né? A Nova Dax, ela tem CNPJ no Brasil e ela informa a IN, certo? Ela informa a IN 1888 para a Receita Federal como uma exchange nacional. Uma vez que ela faz isso, o que ela informou? Ela informou que o teu pai comprou, né? E ela informou que o teu pai te transferiu. E com relação à tua, ela informou para a Receita que tu transferiu para um outro lugar. Entende? Então, assim, se vocês não fizerem todas essas questões passarem pelo imposto de renda de vocês, na verdade, vocês estão indo na contramão daquilo do que a IN informa. Aí tu vai me dizer assim, Ana, mas esse cruzamento é automático? Ainda não, tá? Ainda não é automático, mas em algum momento vai ser. E quando passar a ser, vai ser sempre 5 anos para trás. Então, eu lançaria. Mas fica aí daí o critério da relevância ou não. Uma possibilidade de acerto aqui seria tu fazer a transferência para ti, né, de fato na IN, vocês fazerem uma transferência se o valor é superior a 30 mil, né, ou não, porque também tem essa, é para vocês fazerem a IN, deveria. Se foi, façam a IN, e se for só a questão do imposto de renda, declare no imposto de renda e faça o mesmo valor aí a crédito do teu pai. Registra que o teu pai tem esse crédito contigo do valor igual ao que tu fizeste a transferência, entendeu? Seria uma boa saída, ok? Mas eu regularizaria, eu teria esse cuidado. Depois o Alex Sinuyash. Alguma coisa assim. Eu fiz 200 operações no mercado futuros
a preços diferentes na Binance. Eu posso somar o preço médio e lançar no GCAP como se fosse somente uma operação? Vamos lá! É um assunto muito bom aqui, Alex. Alex, o que acontece aqui? Mercados futuros não são criptoativos, são contratos, certo? Então, não existe essa figura do preço médio lá em contratos futuros, certo? Então, assim, tu fizeste uma operação lá em futuros, né? Quando tu fizeste essa aposta lá nos futuros, tu vai ter o quê? Tu vai ter o resultado, né? Lá dos teus futuros, né? Tu vai ter o resultado das tuas alavancagens, o resultado dos teus contratos. E esse resultado, de fato, é o que tu tributa. Agora, os contratos em si, ele não tem custo de compra e venda, não tem essa figura do custo médio. Tu fizeste a função dos contratos, os contratos foram, os créditos voltaram, e esses créditos, quando na volta, tu tem que fazer aí sim a tributação dele quando ele volta e quando tu liquida ele, né? Aí tem o que entra aí, e eu digo sempre, as pessoas não entendem, é o seguinte: mas vem a custo zero, e aí na Binance tem a questão dos perpétuos, também tem a questão dos perpétuos, mas ainda assim tem rendimento, né? Se não for fazer na apuração do contrato, for perpétuo, vai fazer isso de forma mensal. O que acontece aqui? Quando isso volta, dependendo de como volta em um USD, USDT e etc, né? A volta disso vai ser cripto ou não. Só que tu tem que ter o cuidado de que, mesmo que volte em USD, tu tem que te lembrar que a gente opera em fiat. E corretora de criptoativos não é uma corretora de câmbio, certo? Então, em não sendo uma corretora de câmbio, tu tem que tomar algum cuidado aí nesse tipo de liquidação. Mas, em geral, o pessoal, quando recebe o crédito, né, lá no spot, digamos, voltou o resultado lá pro spot, normalmente o pessoal segue operando. Aí, quando segue operando, segue com custo zero, com aquilo que veio de lá, né? Então, aí sim passa a tributar só os lucros. Então, tem que ter uma série de cuidados aí em futuros. Eu não oriento ninguém a fazer futuros sozinho. Por quê? Porque tem sempre essa questão do caminho de volta. E o caminho de volta sempre é um caminho meio tortuoso, né? Digamos assim, né? Então, até digo que fica barato. A tributação, em geral, ela é mais barata, né? Até porque não tem a questão dos movimentos de idas e vindas. Ao contrário, tem aí a questão do crédito dos lucros. Então, ela tende a ser uma tributação mais barata. Porém, os riscos a gente sabe que são maiores, certo? E a mão de obra também não é pequena para cálculo e tem que ter muita responsabilidade aí no cálculo dessa vinda, certo? O Matheus Furlan, eu fiz várias operações, algumas deram mais de 35 mil, o valor comprado e vendido. E outras na mesma moeda e de outras que deram menos que esse valor à movimentação. Nesse caso, eu devo colocar os valores de compra e venda apenas das que passaram dos 35 mil, mesmo tendo lucro em todas. Outra coisa, eu tenho compras em real e dólar. Eu converto em dólar? Se sim, a cotação de que dia? Último dia do mês? E quando tenho prejuízos, eu desconto do lucro? Por exemplo, 1.000 de lucro e 100 de prejuízo. Eu declaro só 900 de lucro e pago 15% em cima disso? Vamos lá. Tu deixa um monte de pergunta aqui, tá? Mas assim, ó, vamos por parte nas suas perguntas. Primeiro, que tu só apura lucros quando a soma das tuas alienações, e inclui-se aí nas alienações as tuas vendas, as tuas permutas, dações de pagamento, etc., forem superiores a 35 mil. Nesse caso, quando superiores a 35 mil, o que tu vais fazer? Aí sim tu vai tributar as operações com lucro. Somente as com lucro e sem compensar as com prejuízo. Então, vendi superior a 35 mil no mês. O que tu vai fazer? Tu vai pegar essas vendas, né, ou permutas superiores que somaram um valor superior a 35 mil, certo? Aí, essas que tiveram resultado positivo, essas sim tu vai tributar, e sim no resultado, e vai incidir 15% se for o valor de até 5 milhões. Questão de conversão para dólar ou não, eu vivo dizendo isso. Primeira coisa que vocês têm que se ligar, assim, a nossa moeda é fiat. Não tem como a gente calcular resultado, limite, lucro, DARF, etc, se não converter para real, certo? Tem que converter para real. É pelo último do mês? Não, gente, não é pelo último do mês. Faz as tuas operações de... Na pior hipótese, tu vai fazer o tax do dia. Entende? Então, assim, quem tiver na dúvida, uma coisa que a gente tem uma planilha lá no blog, uma planilha gratuita, né, que a gente fez, foi um presente nosso para vocês, que lá tem, na planilha tem o conversor, né, das operações para BRL, né? Então, se tá na dúvida, usa a planilha lá e faz a conversão para BRL lá. Gente, não tem como fazer apuração de cripto em dólar.
Tu faz, até pode fazer uma primeira apuração em dólar, se tá controlando tuas coisas em dólar. Mas assim, tu não tem como tributar em dólar aqui, não, tu vai tributar em BRL, assim como tu não tem como calcular os teus limites em dólar. Tu vai ter que sempre converter para BRL, certo? Então vamos lembrar que a gente é brasileiro e a moeda aqui, a nossa fiat, é o real, então os cálculos sempre vão ter que ser feitos em real, ok? Maurício Gomes. Olá, Ana. Olá, Maurício. No caso de preenchimento de rendimentos isentos e não tributáveis, código 5, todos os meses do ano eu vendi abaixo de 35. Eu vou preencher apenas uma vez a somatória de todos os lucros referente ao ano? Sim! Vai preencher apenas uma vez. Lá, quando tu for fazer o teu imposto de renda, tu coloca tudo lá em rendimentos isentos e não tributáveis, e isso estamos considerando que são mesmo rendimentos isentos e não tributáveis, né? E aí tu vai somar eles todos e vai colocar lá no item 5, rendimentos isentos e não tributáveis, a menos que mude o código no ano que vem, tá? Holdmar Júnior, até Holdmar. Você poderia explicar como lançar na IN 1888 o recebimento de criptomoedas de staking, como ocorre com a ADA Cardano? Rudimar, eu não vou te responder aqui, tá? Porque eu vou fazer um tutorial só disso, certo? Então eu não vou fechar essa resposta aqui pra ti, pra mim fazer o tutorial, tu me acompanha aqui, e segue que nós vamos fazer um tutorial da IN 1888, onde a gente vai... Só hoje aqui eu já veio umas 3, 4 vezes essa pergunta. E aí a gente vai fazer um tutorial da IN 1888 e aí vamos falar sobre stake, ok? Wellington. Sobre o dinheiro que movimenta em scalping trade na conta de mercado futuros, como declarar? Muitas vezes as movimentações são volumosas, em pequenos valores, mas tem mês que finaliza no prejuízo e no mês que fica no lucro. Como faço para declarar, sendo que não foi adquirido nenhuma quantidade de cripto, foi somente negociação de valores? Aqui tu disse tudo, querido. Não houve cripto negociada. Houve, na verdade, uma série de negociação de contratos. Contratos futuros não são criptoativos. O que tu, de fato, vai tributar é o resultado desses futuros. Ok? De que forma isso? Ou no vencimento dos contratos, tu faz perpétuo, vai fazer isso de forma mensal, mas tu vai sempre tributar o resultado, e é aquilo que a gente falou aqui. Tem que ver como está vindo esse resultado, e a depender de como vem esse resultado e do tratamento que tu der para ele na volta dele, aí sim a gente vai definir essa tua tributação. Mas a grosso modo, ele é um rendimento que vem a custo zero, certo? Tu deixou tua moedinha parada lá e passou tudo lá para transacionar, ok? Quando vem esse rendimento, ele é um rendimento a custo zero. Se tu veio com esse rendimento e jogou ele para spot e saiu operando, o que ele vai fazer? Ele vai afetar o teu preço de custo, empurrando o teu custo médio para baixo, ok? Friso de novo aqui, futuros em que parece simples, não é simples, certo? Tem várias situações que chegam aqui e a gente tem que sempre fazer uma mão de obra a mais para a questão do cálculo dos futuros. Então, eu aconselho a quem opera com futuros fazer a declaração como profissional, ok? Gente, tem uma última pergunta aqui que eu vou responder, que é a questão do 4600. Lá no Cicalc. A pessoa está me perguntando aqui, e essa eu mesma já tinha selecionado, o que faz com o código 4600? O período de apuração informada é posterior ao encerramento da extensão. Qual seria o código a ser usado nesse, ou qual a alternativa para usar o 4600? Obrigado pela atenção e pelo seu conteúdo de muito valor. Muito obrigada, né, pelos elogios, obrigada por assinar o nosso canal. A gente fica muito feliz quando a gente vê que as pessoas são agradecidas àquilo que a gente faz, porque a gente se esforça muito para isso, né? A gente tem que prestar atenção no seguinte, sempre vai ter que ser o 4600, tá? Então, assim, quem tem dúvida disso, eu tenho um post, um vídeo, eu fiz isso, acho que fiz até lá no blog um post específico sobre isso, que é sempre o 4600 e o porquê. Eu gravei um vídeo disso também. Porque tem muita gente que fica na dúvida, tem gente que quer calcular no 8523, tem gente que quer calcular em 1 milhão de códigos. Gente, é muito claro lá na pergunta 606 como serão tributados os ganhos de capital dos criptoativos. É sempre o 4600, certo? Então, não tem como fazer em outro código de DARF e isso funcionar. É sempre o 4600. O que vai acontecer? Tu vai gerar lá o DARF no GCAP, ok? O DARF desse do GCAP, ele não é um DARF que sai atualizado, ele não sai atualizado. Então, onde é que tu arruma esse DARF do GCAP? Tu pega esse DARF do GCAP, do GCAP, né? E utiliza ele só como base para te fazer o cálculo lá no Cicalc Web. Aí lá no Cicalc Web, dá uma procuradinha lá no Google, posso deixar aqui. Rachel, coloca aqui o Cicalc Web, pessoal, aqui abaixo no Google. Aí lá sim
que tu vai ter que atualizar isso, entende? Tu tem que atualizar lá no Cicalc Web, que aí ele vai atualizar pro dia que tu está pagando, certo? Então, muita atenção. Qualquer outro código que tu te utilize para os ganhos com cripto não vão fechar, né? Isso não vai fechar, não vai aparecer, não tem como cruzar um com o outro. Ele tem que ser o 4600 sim. Não é no GCAP, é lá no Cicalc, mas tem que ser feito, ok? Por hoje era isso. Me segue lá nas redes sociais, me segue aqui no YouTube, vem comigo lá no Instagram, vem comigo no TikTok, vem comigo lá no Facebook, vem comigo lá no Telegram, vem comigo lá no Twitter, eu tinha me esquecido do Twitter, e vem comigo lá no Facebook, no Telegram, tô lá no Telegram também, gente. Vem com a gente, que tá saindo muita coisa bacana aí ainda até o final desse ano. O imposto de renda, em seguida, a gente já tá entrando, por incrível que pareça, estamos entrando em setembro. Então nós temos setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses para fechar o ano, certo? E faltando 4 meses para fechar o ano, depois a gente tem mais 4 meses para fazer a declaração de imposto de renda. Vamos se ligar que a gente precisa sempre, sim, ter conhecimento daquilo que a gente precisa fazer ou não fazer, ok? E nunca esquecendo daquilo que eu digo. Até para fazer o errado, a gente tem que saber o certo. Tá? Então não adianta me xingar, né? Até tem um menino que vem aqui e sempre me xinga que eu trabalho pro governo. Não, gente, eu não trabalho pro governo. Eu tô aqui ensinando vocês a calcular, né? E como eu sempre digo, né? Me seguir é livre, né, gente? Não é obrigatório. Quem não gosta de informação do imposto de renda, fica bem à vontade para não acompanhar o canal, tá? Acompanha o canal quem quer aprender comigo. Quem não quer aprender comigo, gente, não precisa, ok? Um beijo grande, então, para quem é agradecido. Um beijo grande para quem fica com a gente, que é por vocês que a gente vem aqui sempre, ok? Um beijão e até semana que vem.